Hoje, nosso grupo irá apresentar o relatório 2 para a disciplina de Trabalho de Integralização Multidisciplinar. E esse relatório mostra o diagnóstico dos dados demográficos, zoneamento e de uso e ocupação do solo, que são muito importantes para os gestores responsáveis da cidade entenderem qual é a real situação do município em relação ao crescimento populacional e poder realizar projetos para a cidade que forneçam o bem-estar da população atual e futura, com as projeções populacionais que mostrem a realidade do município nos próximos anos. O grupo é formado por mim, Ana Paula Maciel, pela Jaine Pedroso, Laila Nunes, Maria Clara Lima, Otávio Oliveira e Valesca Serra. Como já foi dito no último relatório, nós escolhemos a cidade de Nepomuceno para fazer o trabalho. E Nepomuceno fica localizado na região sul do estado de Minas Gerais, foi fundado em 1911 e faz fronteira com outros 9 municípios. Sua população é estimada em 25.733 habitantes e está a aproximadamente 230 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte. Sobre a projeção populacional para o município de Nepomuceno, nós temos que entender qual que é a importância de ter esses cálculos e essas relações. As projeções populacionais são ferramentas essenciais para o planejamento de uma cidade, de um município. Então, ela é essencial para se ter um planejamento socioeconômico, seja esse privado ou público, para poder gerir as políticas municipais também e atender o maior número de habitantes possível. Além disso, esses dados oferecem uma dinâmica do crescimento não só do município, mas de toda a região em que ele está inserido. Nos foi pedido para calcular a projeção populacional logística e geométrica de 20 anos para a cidade de Nepomuceno. A projeção populacional logística, ela apresenta uma curva em S e ela tende a uma população de saturação, ou seja, ela tende a uma população máxima que aquele local pode receber, levando em consideração todas as limitações físicas, as limitações dos recursos naturais e as limitações sociais também. Para o cálculo dessa projeção, nós precisamos de 3 dados equidistantes, e como o município não possui esses 3 dados populacionais equidistantes, dados em períodos de tempo iguais, não foi possível calcular a projeção populacional logística. No entanto, nós conseguimos calcular a projeção populacional geométrica. Como está representado aqui no slide, ela tem uma curva exponencial e, através dela, nós calculamos uma população total para o ano de 2042, 20 anos a partir de agora, de 29.219 habitantes. Levando em consideração que, em 2010, a cidade tinha 25.733 habitantes e o IBGE realizou uma estimativa para 2021, na qual a população era de 26.882, nós podemos ver que teve mais ou menos um aumento de 3.000 habitantes no município, de acordo com a projeção populacional geométrica. Vale ressaltar também que esse tipo de projeção leva em consideração a população em cada instante, por isso ela possui uma curva exponencial. E por último, nós também trouxemos a projeção populacional aritmética para ter uma comparação dos valores, né? Como a gente pode ver na terceira imagem aqui do slide, ela possui uma curva constante, né? Ela possui um crescimento constante. E através do cálculo da população, nós pudemos obter o resultado da projeção da população total em 2042 igual a 29.075 habitantes. Pouca diferença da projeção geométrica. No entanto, nós sabemos que a projeção geométrica ela é mais adequada, por considerar também um período de tempo menor e considerar também a população em cada instante. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a população de Nepomuceno e o município em si. Hoje a população atual, segundo o IBGE, é de 26.882 habitantes e a densidade demográfica está em 44,17 habitantes por quilômetro quadrado. A gente sabe que 12.907 pessoas residentes de Nepomuceno são do sexo feminino e representam 50,18% da população,
e 12.814 são do sexo masculino, representando 49,82% do total. E agora falando um pouquinho sobre a pirâmide etária do município, né? A gente vê que a população ela é majoritariamente adulta, nesse gráfico à esquerda, e isso acontece por diversos motivos, o aumento da expectativa de vida, o aumento do planejamento familiar, o controle de natalidade, né, por meio de métodos contraceptivos e outros fatores que alteram o estilo de vida dos habitantes, eles influenciam nessa pirâmide. A população pode se tornar mais jovem ou mais idosa, dependendo do estilo de vida e da qualidade de vida dos habitantes da cidade, né, que a gente estiver analisando. Então, Nepomuceno hoje se encontra com uma população bastante adulta. A taxa de natalidade caiu bastante entre os anos de 2000 e 2010 e a taxa de mortalidade também, né? A expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. Então, essa pirâmide etária, ela se encontra bastante concentrada no meio, né? Sendo uma população majoritariamente adulta, como já foi dito. Além disso, no gráfico da direita, a gente consegue ver que a urbanização do município ela se encontra aumentando cada vez mais, né? 77,45% da população de Nepomuceno hoje é residente da zona urbana, e isso representa 19.921% da população. Então, a gente também consegue perceber que em 1980 a população urbana ultrapassou a população rural em número, né? Então, desde 1970 aí, né, que a gente tem nesse gráfico os registros de 50 anos atrás, vem crescendo consideravelmente e não para de crescer a população urbana, né? E o êxodo rural, ele aconteceu, a maior taxa de êxodo rural ela aconteceu entre 1970 e os anos 2000, mas ela vem crescendo cada vez mais, né? Por mais que tenha desacelerado, ela continua crescendo. E, para finalizar, o índice de desenvolvimento humano do município, ele se encontrava em 0,667 no ano de 2010. E, enquanto isso, o Brasil apresentava um IDH de 0,699. Então, os IDHs eram bastante parecidos, por mais que o de Nepomuceno estivesse abaixo, ele estava bem próximo. Porém, hoje a gente tem uma estimativa do IDH do Brasil, mas a gente não consegue ter do município de Nepomuceno até que haja um novo censo. Então, é necessário que haja uma nova pesquisa do censo demográfico para que a gente consiga analisar mais profundamente e definir o IDH atual da cidade, que a gente espera muito que tenha crescido, né, entre os anos de 2010 e o atual de 2022, né, nesse período aí. E é isso. Como visto anteriormente, grande parte da renda da população de Nepomuceno é oriunda da colheita de café, e essa colheita ela ocorre apenas alguns meses do ano. O restante do ano, muitas pessoas elas trabalham como diaristas nas cidades vizinhas, principalmente na cidade de Lavras, que é uma cidade maior que fica localizada perto do município de Nepomuceno, segundo os próprios relatos dos moradores da cidade. Então, muitas pessoas se deslocam algumas vezes na semana ou diariamente até Lavras para poderem trabalhar como diaristas. Outro movimento pendular em Nepomuceno que cabe destaque são dos estudantes que vão também para cidades vizinhas maiores estudarem, principalmente para a cidade de Lavras, que é uma cidade vizinha que possui muitas universidades. Segundo o site da Prefeitura de Nepomuceno, 2 ônibus são disponibilizados diariamente para levar os estudantes até as universidades de Lavras. O município de Nepomuceno conta com a presença de uma das mais renomadas instituições de ensino de Minas Gerais, o Cefet-MG. A instituição foi inaugurada na cidade em 2007, a partir de um convênio realizado entre o Cefet-MG, o MEC e a Fundação Monsenhor Luiz de Gonzaga, que já existia na cidade. O prédio ele é grande, tem aproximadamente 2.400 metros quadrados, contém auditórios, salas de aula, oficinas, laboratórios
e abriga também os cursos de engenharia elétrica, que é um curso superior, e cursos técnicos em rede de computadores, mecatrônica, eletrotécnica e alguns outros cursos realizados à distância. Muitos estudantes de outras cidades da região vão até o Cefet estudar todos os dias. Ele, como é uma instituição muito renomada, grande parte dos estudantes da instituição vem de outras cidades, como Lavras, Perdões, Coqueiral e outras cidades da região. Nepomuceno também conta com um clube de esporte e lazer denominado Clube dos 40, e apenas sócios podem frequentar o local. Porém, muitas pessoas são sócias e frequentam o local aos finais de semana para realizar práticas de lazer, de esporte, usando piscinas, os campos de futebol, as quadras de esporte que tem no local. E também há a presença de um ginásio poliesportivo municipal, que é denominado Ginásio Poliesportivo Felipe Capello, onde é um ponto de lazer e esporte para crianças, jovens e adultos do município. E ele é um estádio, um ginásio grande, que abriga até competições regionais, tais como a Copa Alterosa de Futebol, que é uma Copa realizada pela TV Alterosa, uma emissora de TV da região, e é relativamente um evento grande que ocorre dentro do ginásio. Vários ginásios da região participam e Nepomuceno é um dos participantes, o ginásio poliesportivo municipal. Analisando agora as áreas de risco, nós temos os dados do IBGE de 2010. Nele, o município apresentava loteamentos irregulares. Também, pelo levantamento da gestão de riscos e desastres feitos em 2020 no município de Nepomuceno, constataram-se que houve inundações bruscas nos últimos 4 anos do município, sendo a inundação de 2020 a de maior impacto pela cidade. Nela, a área urbana foi atingida tanto em ocupações regulares quanto irregulares. Ao longo do tempo, também houve uma aceleração de processos erosivos na cidade, aumentando a probabilidade de deslizamentos e escorregamentos de encostas. Para tal, foi feita uma política de prevenção de danos, às quais foram aplicadas o desassoreamento de corpos hídricos, retificação de rios, aumento de calhas e desvios de curso d'água. A cidade de Nepomuceno também apresenta o Conselho Municipal de Habitação. Criado em 2017, a sua composição é feita por membros da sociedade civil e atua como um canal institucional de participação da população na gestão habitacional da cidade. A cidade também apresenta o Plano Municipal de Habitação. Nela, podemos destacar os projetos de integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas e sociais, de forma a garantir o direito à habitação com direito à cidade. Também garante, no caso de necessidade de remoção de área de risco, um atendimento habitacional das famílias a serem removidas, além de articular instâncias municipais, estaduais e federais de política e financiamento habitacional, visando a otimização dos recursos disponíveis, além de priorizar ações nas áreas de risco para a melhor segurança da sociedade. A tendência à verticalização surge pelo processo do aumento populacional nas áreas urbanas, em detrimento da vida do interior. Essa característica urbanística consiste na construção de grandes edifícios e costuma resultar na densificação populacional. Porém, se tratando da cidade de Nepomuceno, uma cidade de pequeno porte, principalmente na zona urbana, essa tendência tende a ser baixa ou praticamente nula. O que a gente observa é o crescimento horizontal da cidade, com novos loteamentos periféricos. E exemplo disso, temos o loteamento de Santa Helena, o novo empreendimento da cidade, onde podemos observar sua construção às margens da rodovia. Bom, agora falando um pouco do patrimônio cultural de Nepomuceno, já no plano diretor da cidade, nós percebemos que a comunidade fez demandas, pela valorização do patrimônio cultural material e imaterial da cidade para promover o turismo e conservar a história do local. Foi colocada a necessidade
de investir em eventos culturais, formação de grupos de música e de teatro, por exemplo, e também fomentar a criação de pousadas e hotéis no lugar para acolher os possíveis turistas, né? Em se tratando de patrimônio material, alguns locais da cidade foram tomados pelo próprio município por meio de decreto municipal pela sua importância cultural e histórica. Por exemplo, o Salão Paroquial da cidade, Fachada do Centro de Educação Profissional do Sul de Minas, a Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro. Mas os mais importantes, né, e os principais patrimônios ali da cidade são as capelas de Nossa Senhora Aparecida, a de São Sebastião, que fica no Porto dos Mendes, e o próprio conjunto paisagístico, na verdade, do Porto dos Mendes também é patrimônio municipal, já que é uma das principais atrações turísticas da cidade e é um lugar ideal assim para tomar banho, pescar, passear de barco e conta com infraestrutura de lazer, com restaurantes e bares para os visitantes. Também a Praça Padre José é bem importante, assim, como local de reunião e convivência social para a população local, já que é onde se localiza a igreja matriz de Nepomuceno e ela tem diversas estátuas em homenagem a pessoas que foram importantes para a história da cidade, e também bancos e lugares para convivência e para eventos. Também o patrimônio imaterial do município é de extrema importância, que acontecem vários eventos interessantes em Nepomuceno, como por exemplo o encontro de motociclistas, que acontece todos os anos em julho e leva cerca de 5.000 pessoas de público a Nepomuceno. Temos também festa do peão boiadeiro, carnavais, aniversário da cidade e até festival de poesia da cidade. E esses eventos são importantes também para atrair turistas e movimentar a economia local. Já sobre as vias de acesso ao município, a principal via é a BR-265, que também liga a cidade a Lavras, e a BR-381. Tem um ônibus circular que faz esse trecho Lavras-Nepomuceno pelo menos 8 vezes ao dia e tem um preço bem acessível. Já quanto ao transporte coletivo dentro da cidade, conversando com moradores locais, a informação que foi passada é que não é empresa terceirizada, contratada, né, pela prefeitura para fazer esse serviço. Mas, na verdade, há um ônibus particular que passa pelas principais vias do município, cortando a cidade. E o dono, né, desse ônibus tem autorização da prefeitura para realizar esse serviço. Agora eu vou falar um pouquinho das principais limitações da cidade de Nepomuceno quanto ao planejamento físico territorial, que pode resultar em problemas de ocupação desordenada, áreas de risco e dentre outros. Como sabemos, a cidade de Nepomuceno ela está situada numa região do Cerrado de Minas Gerais, que apresenta sua principal característica um relevo plano ou suavemente ondulado. O que pode acarretar, né, em um melhor planejamento físico da cidade, comparada às cidades com altos índices de inclinação de relevo em Minas Gerais. Com isso, podemos ver pela imagem direita que existe o Ribeirão da Congonha, que ele, em épocas de cheia, sofre com inundações, né, colocando em risco essa comunidade, essa população do entorno do Ribeirão. A gente sabe também, né, que a ocorrência das enchentes está associada aos fatores climáticos, relacionados à intensidade e à duração das precipitações, e os fatores fisiográficos, que estão relacionados aos aspectos topográficos da área, como a cobertura vegetal, o tipo de solo, dentre outras características. Os impactos em consequência das inundações em Nepomuceno podem ser classificados em direto, quando em contato direto da água deteriora bens a essa população do entorno que vive ali, né? E o risco à saúde. E os indiretos, quando se tem problemas relacionados à redução da atividade econômica local. Como sabemos, essa região em que se encontra o Ribeirão da Congonha, onde essas pessoas vivem, né, e moram,
não existe nenhuma atividade econômica. Então, assim, ela não atrapalha a atividade econômica da cidade, mas atrapalha, né, a deterioração dos bens dessa comunidade e o risco à saúde, quando em contato com a água. E como exemplo, eu trouxe essa notícia, né, do portal G1 de 2013, onde a enchente deixa 5 famílias desalojadas na região de Nepomuceno. Com isto, a gente pode pontuar que as áreas de risco na cidade estão diretamente ligadas à população que mora próximo a esses ribeirões, né, e córregos, que em épocas de cheia transbordam, colocando em risco essas famílias.